Boa noite a todos e todas. Estamos aqui para mais uma atividade do projeto de extensão com a Escola de Pesquisadores, né? Mais uma vez, lembrando que esse é uma atividade do projeto de extensão da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, ligado ao Departamento de Ciências Biológicas. Quero agradecer mais uma vez, né, a presença de todos e todas nessa atividade. Lembrar vocês que estamos tendo um sorteio no Instagram, o sorteio de livros, né, pelo Instagram, e o Instagram é Escola de Pesquisadores. O link vai estar aí, né, abaixo na descrição do vídeo, e também solicitar que vocês possam deixar o like de vocês aí no vídeo, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Então, hoje, como atividade dessa noite, nós temos a palestra da professora Sandra Beltrão, né, que é da Agenda Acadêmica Consultoria. Ela vai nos falar sobre a coleta de dados em tempos de pandemia. É um tema bastante oportuno, necessário, né, nesse momento pandêmico que a gente ainda vive, mais ainda agora com esse aumento dos casos. Então, é muito oportuno, e eu vou convidar, então, a professora Sandra Beltrão. Professora Sandra? Enquanto a professora Sandra parece que ela está com problema na internet, quero dizer para vocês que é um prazer muito grande, né, estarmos com essa programação intensa. Essa nossa programação começou no dia 4/3, e quero dizer a vocês também que os vídeos, todas as lives vão ficar disponíveis no canal, né, no canal EducaBio. Então, todas as lives vão estar disponíveis, né, para que outras pessoas possam assistir ou que nós mesmos possamos revê-las. Então, nós temos programação nós começamos no dia 4/3 e vamos até o final de abril, né, início de maio, mais ou menos. Então, é uma programação intensa, toda ela voltada e nessa perspectiva da produção científica, da produção acadêmica, tratando sobre temas de pesquisa, como elaborar um projeto de pesquisa e chegando até a publicação, né, como elaborar um projeto, desenvolver e publicar os resultados. Então, é um tema bastante interessante. Então, agora eu vou chamar a professora Sandra. Oi, boa noite. Professora, boa noite. Um prazer tê-la conosco, né? Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, a sua disposição, né, por estar conosco nessa noite. Claro que diante de tantas atividades, né, que nós temos, e tirar um tempinho para poder nos prestigiar com a sua presença aqui. Então, nos sentimos muito honrados, né, com a sua presença, com a sua participação. Essa é uma das vantagens, né, desse problema, dessa educação online, desse momento que a gente está vivendo. A gente pode aproximar mais as pessoas, né? Talvez se fosse uma atividade presencial, fosse mais difícil a sua presença, mas, felizmente, tê-la conosco é um prazer. Então, a professora Sandra, ela é graduada em Biologia Marinha, né, pela Universidade Jorge Tadeu. Também a professora é mestre em Ciências Biológicas na área de concentração de Biologia de Água Doce e Pesca Interior. Também fez doutorado em Ciências Pesqueiras nos Trópicos pela Universidade Federal de Amazonas. A professora também é licenciada em Educação Física, especialista em Informática Educativa, e a professora tem bastante experiência no desenvolvimento de pesquisas científicas na área de biologia pesqueira, dinâmica populacional de peixes, mamíferos, etc. E também a professora tem bastante experiência na docência, né, do ensino superior, na área de metodologia científica, disciplinas de ciências biológicas, orientação de TCC, iniciação científica, etc. E, além do mais, tem uma experiência vasta também em educação de plataforma tecnológica. Então, a professora
tem bastante experiência na área e hoje ela vai nos falar e tratar um pouco sobre essa questão da coleta de dados nesse momento pandêmico, né? Como que a gente vai estar adaptando as nossas pesquisas para esse momento atual que estamos vivendo. Então, professora, a senhora fica à vontade e daqui a pouco a gente volta para as perguntas. Muito obrigada, professora Ana Cristina, muito obrigada. Primeiro, eu quero agradecer o convite, realmente o que você fala é verdade. Graças a essas novas ferramentas tecnológicas, temos a possibilidade de nos aproximar a um grupo de alunos com os quais quizás nunca teríamos oportunidade de conversar e interatuar. Então, isso é o que devemos pensar, que se bem uma situação extremamente dolorosa, terrível para a humanidade toda, que estamos passando pela pandemia, temos que pensar também que tem algumas circunstâncias que podem ser aproveitadas até para aprender e crescer mais. Então, eu agradeço enormemente o convite e vamos começar, então, com a palestra. Lucas, vamos colocar os slides, então? Bom, primeiro que todo, eu quero comentar que essa palestra é produto do trabalho e da experiência com meu colega, o professor Dr. Jones Godinho. Ele é um professor formado em Geografia, Filosofia e Teologia, com mestrado e doutorado em Educação e bastantes anos de experiência no ensino superior e na pesquisa. E sempre trabalhamos juntos com a disciplina de Metodologia Científica na Faculdade de La Salle, em Manaus. E ao longo do tempo trabalhamos sempre com o interesse de utilizar ferramentas virtuais, ferramentas tecnológicas, para que os alunos entendessem como existem outras formas de fazer coleta de dados. De aí, através do convite de você, surgiu a ideia de fazer essa palestra intitulada Coleta de Dados em Tempo de Pandemia, uso de ferramentas virtuais e os desafios para o pesquisador. Tá? Lucas, por favor. Então, se vamos ver aqui este conjunto de imagens, isso é o que temos de realidade. Esse é nosso cotidiano. Coronavírus, lockdown, ciência em meio da pandemia, distanciamento social, uso de máscara, uso de ferramentas como o celular. Hoje em dia, assim, para muitos professores, o celular parecia ser um bicho-papão, um demônio. Hoje em dia é um dos maiores aliados, tanto para o professor quanto para os alunos. Então, estamos em um momento absolutamente sui generis para o que é o cotidiano do ensino, aprendizagem, no mundo todo, realmente. Mas essa situação não é para ter sido assumida de uma maneira como de surpresa, como ter caído como se estivéssemos efetivamente em uma situação de caos. Ao longo de muitos anos, a educação à distância foi se desenvolvendo e para situações como estas. Então, não era para ter caído em uma circunstância tão, chamemos até em certos pontos, tão negligente para muitas instituições, em que seja impossível o processo de ensino-aprendizagem. Lucas, vamos com a próxima, por favor. Se vocês observam nessa figurinha, eu apresento as 3 gerações, tá, de educação à distância. Ela tem evoluído muito, e essa educação à distância existe desde finais do século XIX, quando muitos de nossos avós e tataravós quizás chegaram a estudar algumas coisas por correspondência, por livros. Minha mãe terminou o ensino médio através desse processo de educação por correspondência. Meu pai fez curso técnico através do mecanismo por correspondência. Já a partir da década de 1935, do século passado, se iniciou os processos de ensino através do rádio e a televisão. Situações que ainda existem e ainda são ferramentas extremamente úteis em muitos sítios. Na África, por exemplo, são muitos os países que utilizam a rádio e a TV como mecanismo de ensino para a maioria da população. Tá? E, posteriormente, a terceira geração, que a partir de 1990, quando surge a internet, começam a surgir. E se vamos pensar um pouquinho,
É a partir de 1990 que encontramos a imensa maioria de documentos, artigos e até legislação que prevê a educação à distância em plataformas tecnológicas, sempre com o propósito de ser uma ferramenta a ser utilizada em momentos de crise ou para áreas onde é de difícil acesso, chamemos assim, da ação pública do governo, para montar escolas e coisas do tipo, tá? Mas, desde 1990 que se está falando, e ainda não assumimos o completo compromisso de que isso se efetue. A próxima, Lucas. Se vamos olhar um pouquinho as datas de estas informações aqui, desde 1970, no Brasil, se fala sobre educação à distância. Basicamente, em 1970, com o uso da televisão. Então, tem muitos programas que foram montados nesse período, nessa década, mas muitos desses programas terminaram sendo extintos justamente por falta de verbas. Tá? Então, se iniciaram como projetos muito promissórios, mas duraram pouco tempo. Em 1996, a LDB contempla o que seria a aprendizagem através da EAD, né? Mas para situações de emergência. Coronavírus, pandemia, é uma situação de emergência. E se desde 1996 já se pensava nessa possibilidade, é absurdo constatar que agora, em 2019, a gente foi pego de calças curtas, né? Não estávamos preparados para esse tipo de situação. Em 2001, o Plano Nacional de Educação aborda a educação à distância e as tecnologias educacionais como um meio auxiliar de indiscutível eficácia para enfrentar os déficits educativos e as desigualdades regionais. Ok, desde 2001 se está falando, chegou a pandemia e o que percebemos é que esse mecanismo de EAD terminou gerando muito mais segregação e desigualdade, porque não existe a possibilidade de acesso a essas tecnologias para todos de igual forma. Né? Então, continuamos ainda colocando no papel as coisas de maneira muito bem montadas, muito organizadas, mas são políticas que nunca saíram do papel e se transformaram efetivamente em ações, né? E em 2005 temos o decreto 5.622 que regulamenta a EAD, tá? Isso é regulamentar, que diz quem pode fazer, quais são os requisitos, esse tipo de coisas. Mas isso dá a entender de que já se tem uma infraestrutura tecnológica para trabalhar com EAD, o qual não é completamente certo. Lucas, a próxima. Então, que é o que temos agora? Se temos mais ou menos entre 50 ou 30 anos, dependendo de se eu olho isso desde a época da rádio e da TV, ou se penso isso desde a época da internet, 30 anos, que é o que temos? Uma enorme desigualdade, tá? Temos um grupo privilegiado que tem acesso às ferramentas tecnológicas para poder usar e efetivamente usufruir do trabalho de EAD, enquanto que outro grande contingente da população, e isso não é só no Brasil, senão é no mundo todo, né? Um grande contingente que não tem essas ferramentas e vocês têm percebido que efetivamente são as mais prejudicadas. Mas se vamos pensar um pouco em tudo isso, observemos que essa situação é exatamente igual tanto para os alunos do ensino básico quanto para os alunos do ensino superior. Não tem grande diferença. As universidades públicas e particulares estão sofrendo com o fato de que seus alunos, em muitos casos, não possuem computador, não têm um celular que possa ter internet, enfim, esse tipo de situações. Mas ainda se são alunos que são de escassos recursos, então a situação se complica. E se vamos a olhar, a pesquisa TIC de domicílio de 2018 indica que apenas 42% das casas brasileiras têm computador. Apenas 42%. Onde está esse 42%? Tenha certeza que não é nas classes sociais mais baixas, tá? E só 85% dos usuários de internet
e 85% dos usuários de internet são das classes D e E acessam a rede exclusivamente pelo celular. E somente 13% se conectam tanto pelo aparelho móvel quanto por um computador. Então, se vamos pensar, só 13% desse grupo teria possibilidade de fazer um processo de educação, de ensino-aprendizagem por EAD, tá? É uma condição muito, muito ruim. E se vocês vão perceber, eu tive problemas para entrar na internet, eu posso me considerar daquelas privilegiadas que têm internet em sua casa, no celular, enfim, tudo, mas ainda assim isso não me garante que o serviço seja de excelente qualidade. Tem flutuações e tem momentos em que o serviço de internet não é o mais apropriado, tá? E mais ainda, quando todo mundo, em certos horários, passa a utilizar a banda, então, digamos assim, tem congestão e a comunicação se complica. Vamos para a seguinte, por favor, Lucas. Isso que estávamos falando até agora está relacionado com ensino e aprendizagem, basicamente, ensino básico e ensino superior. Essas informações aqui são da ABED, da Associação Brasileira de Educação à Distância, tá? E são das pesquisas de 2018. E se vocês observam aqui do conjunto de recursos educacionais que são trabalhados nas universidades e nas escolas para educação à distância, basicamente se tem as teleaulas. Teleaulas, isso significa televisão, tá? Poucos são os que trabalham vídeos, por exemplo. Observem, é a quarta possibilidade, o que indica que ainda a televisão é o mecanismo mais utilizado para a educação à distância. Se vocês vão observar, por exemplo, a TV Cultura, aqui no Brasil, é uma TV que tem trabalhado muito por isso, e cada uma dos estados utiliza a TV Cultura para transmitir aulas de reforço e tudo isso para ensino básico. Então, continuam sendo as mais utilizadas. A próxima, por favor, Lucas. Aqui temos conjunto de instituições de ensino superior por região. Aqui temos os dados de 2016, 2017 e 2018, que trabalham com educação à distância, que tem cursos com educação à distância. Então, se você observa novamente, temos uma segregação. O Sudeste tem uma enorme quantidade, 43% das instituições que trabalham com educação à distância estão lá. Agora, observe o que acontece no Nordeste e no Norte, né? Isso porque isso tem uma razão simples, é uma questão de mercado, onde vamos encontrar uma maior quantidade de pessoas interessadas em fazer ensino superior, vai estar nas regiões onde tem maior população, Sudeste e Sul, né? Enquanto que a região Norte, onde a população, tamanho da população é menor, então é óbvio que a oferta de cursos será menor para esses locais, tá? E ainda assim, para 2018, houve no Nordeste, por exemplo, e no Norte, houve diminuição do número de universidades que tinham cursos em educação à distância. Agora, precisamos ver que tipo de cursos são esses, né? Lucas, a próxima, por favor. Então, se vocês observam aqui, temos as universidades públicas e as universidades privadas ou particulares. Então, instituições de educação privadas com fins lucrativos. Observe que são as que têm uma maior quantidade, tá, de instituições que prestam ou têm cursos em educação à distância. Esses são dados de 2018 e este mais escuro, 2017. Diminuiu a quantidade, diminuiu, tá? Por quê? Porque houve concorrência, né? Mas são as universidades privadas as que mais têm. Enquanto que nas públicas não existe esse crescimento tão grande, nem essa intenção. As universidades públicas são mais da vocação presencial. São poucas as universidades públicas que efetivamente têm cursos bem consolidados e infraestruturas muito bem consolidadas para a educação à distância. Eu conheço, por exemplo, a Universidade do Estado do Amazonas, que trabalha efetivamente com a educação à distância, trabalhei com eles por muitos anos, sim, tem
vários cursos, tanto da graduação quanto de pós-graduação, e o ensino básico também, porque ela está aliada com a SEDUC, com a educação, com a Secretaria de Educação do Estado, e presta essa, chamemos assim, esse serviço, cumpre na política de educação à distância para o Estado todo. Todos os municípios têm. E mais ainda, porque como é um estado onde tem várias comunidades indígenas, então eles têm cursos que são bilíngues, isto é, são dados os cursos em língua indígena, dependendo do local. Então, é um dos estados que está extremamente bem organizado nessa situação, tá? O investimento do governo do estado para a questão da internet e todo o sistema de organização para montar as aulas, tem equipes na área de produção de conteúdos, então está muito bem organizado e são das poucas instituições de educação superior públicas que possuem essa infraestrutura. A tendência é que são as privadas as que têm mais, e não todas as privadas têm uma infraestrutura adequada. Se vocês percebem, eu acho que amigos de vocês, quizás alguns de vocês, podem já conhecer a experiência de situações de cursos em EAD que são extremamente, chamamos assim, simples e precários. Você faz a inscrição, tem alguns vídeos que estão no YouTube e te manda material em PDF, mas não tem uma plataforma que seja realmente interativa para que você consiga trabalhar, né? Então, não é normalmente o mais adequado, tá? A próxima, Lucas. E se vocês vão observar quais são os cursos que são ofertados em educação à distância. Tudo o que estamos falando para ensino-aprendizagem, educação, basicamente. Até agora não falamos nada sobre pesquisa. Então, tudo o que estamos vendo sobre a educação à distância e como que a pandemia está afetando todo esse problema, está voltado para a questão da educação, por enquanto. E se vocês observam, os cursos que são mais comuns, os que maior quantidade de cursos tem, por área do conhecimento, são das ciências humanas, linguística, letras e arte, e ciências sociais aplicadas. Por quê? É simples, porque são cursos que não exigem, por exemplo, laboratórios, tá? Saídas de campo, enfim, esse tipo de situações. Ou os laboratórios que são necessários, são laboratórios que são feitos dentro do próprio computador. Então, fica muito mais fácil trabalhar. Você não precisa um laboratório de química, de física, de biologia, você não precisa fazer coleta de material em campo, enfim, esse tipo de coisas. Então, por isso, a maioria dessas instituições de ensino superior possuem cursos dentro dessas áreas, tá? Facilita a oferta desse tipo de cursos. Em contraposição, observem os cursos de ciências agrárias, por exemplo, pequenas quantidades, tá? Vamos buscar de ciência da saúde, um pouquinho mais, mas isso de ciência da saúde está muito voltados não a cursos de educação, de ensino superior, e os que estão de ensino superior são, por exemplo, a educação física, né? Bacharelado em educação física, biomedicina e alguns cursos desse tipo, tá? E ciências biológicas também, observem aqui. São cursos que precisam uma maior infraestrutura por conta dos laboratórios, né? Então, fica mais difícil trabalhar com eles em EAD, portanto, a oferta é bem menor. Vamos à próxima, Lucas, por favor. E como falei, tudo isso para o ensino, mas e a pesquisa e a prática, como é que fica? Se você vai pensar um pouco, por conta da pandemia, muitas das atividades que seriam de caráter prático ou de laboratório ficaram comprometidas nas instituições de ensino, isso tanto nas públicas quanto nas particulares. Já é difícil o processo de ter aula presencial, a maioria delas não tem, a maioria estão fechadas e estão trabalhando com sistema remoto, ou um sistema híbrido. E o sistema híbrido é basicamente para algumas situações de alguns laboratórios. Mas a maioria dos cursos nas áreas de biologia, por exemplo, tá, estão limitados em questão de suas atividades de laboratório. Tá? Quais são os laboratórios que estão funcionando em algumas universidades? Aqueles que estão voltados diretamente com pesquisa
Então, já tem equipes de pesquisa, então não é, chamemos assim, a turma da aula de anatomia a que vai fazer a prática. São realmente os alunos que fazem parte de algum núcleo de pesquisa que estão desenvolvendo pesquisa, os que estão realmente trabalhando nesses laboratórios. Então, o processo de ensino está restrito e, em alguns casos, está completamente paralisado nesse aspecto. Estará funcionando nessa parte de pesquisa para grupos muito específicos, porque já tem as pesquisas andando e já tem financiamento e precisam responder ante o órgão financiador com o trabalho como um todo, né? Mas, por exemplo, pesquisas na área biológica que são feitas no campo, muitas delas também tiveram que parar, né? E não só por efeito da pandemia, sino por questões de falta de recursos, porque os recursos também para pesquisa foram comprometidos, tanto ano passado quanto para este ano, a coisa vai ser um pouco pior. Então, as coisas vêm se complicando e os processos de pesquisa precisaram ser repensados, reanalisados. E isso eu acho que, ainda que seja uma situação que compromete a qualidade da pesquisa a certo ponto, ela passa a ser um excelente exercício para todos os professores e pesquisadores se prepararem para situações duradouras como esta. A pandemia não vai acabar ainda este ano, e nas circunstâncias em que estamos, tá? Então, ela pode se estender este e o próximo ano, em que as condições sejam assim, esquisitas, raras, muito nebulosas, sem saber exatamente o que vai acontecer. Então, é um processo de ensaio e erro, mas é uma possibilidade para exercitar novas formas de fazer pesquisa. E isso é algo que é muito importante aprender. A próxima, Lucas, por favor. Então, por exemplo, eu falava para vocês algumas atividades em campo, em pesquisa, que possam ser trabalhadas. Se você é da área da agronomia, por exemplo, muitos desses cultivos, de seus campos de experimentação, estão, digamos assim, protegidos. Mas aqueles que trabalham com campos de cultivo que estão em áreas de fazenda, com parcerias com fazendeiros, coisa do tipo, pode ficar comprometido, porque provavelmente não se tenha já toda a equipe de pessoas colaborando. Quizás seriam as menos problemáticas, por quê? Porque muitos dos dados que são coletados hoje em dia na área da agronomia, eu diria que a agronomia é um dos cursos que está trabalhando com maior eficiência todo o que tem a ver com coleta de dados, utilizando ferramentas tecnológicas. Ele já tem praticamente robotizada a coleta de dados de qualidade do solo, de irrigação, tudo isso já fica absolutamente controlado. Utilizam com grande frequência os drones, por exemplo, para fazer observação, para fazer até determinar a estratégia da amostragem e saber onde que deve ser feita a coleta de sementes, de folhas, enfim, tudo isso. Então, já está muito mais controlado esse sistema, muito mais dominado todo o processo. Uma situação completamente diferente temos nas pesquisas que são trabalhadas com a comunidade, diretamente em comunidades tradicionais, como pescadores, por exemplo, onde você realmente depende do trabalho do pescador, ou porque você precisa ir a fazer as coletas com eles, ou porque depende das coletas que eles fazem, das pescarias que eles têm, para você poder obter seu material de campo. Essas pescarias estão comprometidas em alguns locais, em algumas regiões, tá? Em outras, você já não vai contar com a colaboração da comunidade ou de alguns membros da comunidade, dos pescadores e assim por diante. Quando você contava com auxiliares da universidade, dependendo da situação, pode ser que esses auxiliares já não estejam trabalhando, então você vai ficar sozinho, o que implica
muito mais trabalho físico, propriamente dito, para a sua coleta, o que compromete a qualidade da coleta, sem dúvida. Por efeito da pandemia, existe o isolamento, existe a quarentena, existe o fechamento de cidades, existem as barreiras sanitárias, que se você precisa ultrapassar qualquer delas, vai comprometer seu trabalho na medida em que você poderá ou não realizar suas coletas. E aí, o que acontece? Como é que eu vou fazer a coleta de campo? Então, as coisas se tornam cada vez mais complicadas para alguns tipos de pesquisa. Vamos para o seguinte, Lucas, por favor. E aqui eu venho para uma situação que é assim, vamos pensar, quais são as opções? Qual é a realidade que eu tenho? A realidade é isso, tá? Eu tenho uma enorme quantidade de limitantes, tá? E eu preciso desenvolver pesquisa. Estava falando no início com a professora Ana Cristina, tá? Muitos alunos que entraram no mestrado, por exemplo, no 2019, ou vão entrar agora no 2020, entraram, que já estamos em março, né? Eles vão ter uma enorme dificuldade para a coleta de dados. E o mestrado são 2 anos, então precisamos repensar as metodologias, precisamos repensar as estratégias de coleta de dados e precisamos conciliar mais ainda, em um processo da pesquisa, o trabalhar da maneira qualitativa e quantitativa. Existe uma tendência muito grande, dependendo do tipo do curso, se é um curso da área de ciências humanas, trabalhar exclusivamente com pesquisas qualitativas, e aí você encontra discursos que são válidos sobre, por exemplo, se você vai fazer uma entrevista, a entrevista tem que ser presencial para você observar o comportamento do entrevistado, perceber detalhes, enfim, a interação do seu entrevistado com a comunidade, esse tipo de coisas. Mas pela pandemia não é possível. Então, será que é necessário? Ou será que definitivamente uma entrevista dentro de um meio virtual, ela não tem validade? Né? Então, a gente precisa pensar nesse tipo de situações. E também, para os cursos que são da área muito mais quantitativa, será que, se não podemos fazer uma coleta de dados com uma amostragem totalmente aleatória, se não podemos trabalhar exatamente o tamanho da amostra que a gente deseja, e isso, a pesquisa não tem validade? Pode ser que não tenha para todo o problema de pesquisa considerado e o objetivo de pesquisa definido. Mas se a gente redimensiona a pesquisa, ela tem validade sim. Então, a gente precisa ter um pouquinho de um bom senso, né? E de habilidade e, portanto, também conhecimento sobre o que são as pesquisas qualitativas e quantitativas e verificar quais são os instrumentos de coleta de dados que cada uma delas me oferece para eu poder atender meu problema de pesquisa, que eu devo redimensionar de qualquer forma, da maneira mais adequada e ir em busca dessas informações através de quê? De um conjunto de estratégias virtuais que eu tenho, tá? Celular, internet, as ligações, esse tipo de coisas. Então, precisamos entender um pouco mais. Se vocês observam aqui na figura, eu coloquei que tanto os questionários como as bases de dados e as revisões sistemáticas de literatura estão em verde para os dois tipos de pesquisa, qualitativa e quantitativa. Tá? Existe uma tendência a considerar que questionários não são muito adequados e tudo. Eles são sim, só que você precisa saber fazer as perguntas e você precisa aplicar esses questionários para um número significativo de pessoas. E hoje em dia temos ferramentas virtuais super tranquilas para trabalhar, todas as redes sociais. Eu acho que vários de vocês já deveram ter participado de alguns questionários, de algumas enquetes. Então, é fácil, é simples, mas você precisa ter habilidade para fazer as perguntas, tá? E fazer um processo de seleção desses questionários que chegam já respondidos para saber efetivamente aquilo que vai ser utilizado como
amostra, né? As bases de dados, se todo o que se sabe agora sobre o corona é graças a que existem bases de dados gigantescas a nível mundial, que permitem que as pesquisas avancem com maior velocidade. Se a gente tem as vacinas que temos agora sobre o corona, contra o coronavírus, é graças a que essas bases de dados estão disponíveis para todos. Houve um acordo mundial nesse sentido. E essas bases de dados são alimentadas constantemente com revisões sistemáticas de literatura, eu diria que quase que a diário ou semanalmente. Tá? Se está publicando a tal velocidade as informações e ninguém está preocupado de se, não, o tamanho da amostra foi pequeno. Todo mundo sabe que ainda o tamanho da amostra é pequeno. Tá? Mas precisamos das informações rapidamente para poder ir alimentando essas bases de dados e conseguindo mais informações. Isso funciona para o coronavírus, funciona para os cursos na área da medicina e tudo isso. Será que só funciona para eles? Não, funciona para todos os outros cursos também. Então, o que se precisa é passar a verificar quais são as bases de dados que existem e seria interessante começar ou montar novas bases de dados para trabalhar de uma maneira conectada, em rede. E isso é fundamental. A outra questão é que as entrevistas, por exemplo, na área qualitativa e na área quantitativa, eu deixei em laranja, por quê? Porque elas são viáveis de serem aplicadas, de serem trabalhadas, e aí tem uma questão muito interessante. A maioria das pessoas que trabalham com pesquisa qualitativa considera que se você faz uma entrevista através de um celular ou através de uma videoconferência, de uma vídeo, por exemplo, a pessoa não está em suas plenas condições normais, digamos, não está como normalmente estaria se você vai entrevistar essa pessoa em sua casa, em seu trabalho. Se você só observa hoje em dia, as condições mais normais das pessoas são quando elas estão no celular. Da maneira que elas se expressam quando escrevem mensagens, como elas se colocam em suas posturas e tudo, em suas fotografias e tudo, ainda que pareça artificial, é a maneira como elas pensam e acham que é o apropriado. Então, a gente precisa passar a olhar e a escutar as entrevistas de uma maneira um pouco diferente. Entender que as linguagens são diferentes. Por exemplo, vocês, os jovens, hoje em dia, quando escrevem mensagens, vocês escrevem da maneira que estão pensando. Esquecem signo de pontuação, enfim, ortografia, dispensam tudo isso e se comunicam. Para muitos de nós, isso é um atropelo da língua, mas na verdade é um processo de vocês de se comunicarem. Então, se eu quero fazer uma entrevista e uma pessoa como vocês me responde através de um texto como esse, eu preciso pensar de que essa pessoa se está comunicando não de maneira errada, ela se está comunicando me mostrando o que são seu ponto de vista, seus interesses, a sua situação. Então, é um olhar diferente. Não podemos considerar sempre que a entrevista tem que ser presencial, nem podemos achar que a entrevista feita através de um celular ou de um computador não presta, porque presta sim, tá? Do mesmo jeito, acontece com a observação. Por que deixei a observação na qualitativa como vermelho e na quantitativa como laranja? Porque ela se facilita um pouco mais na pesquisa quantitativa, quando eu penso nessa observação, mas não com humanos, e sim com outros elementos da natureza. Então, por exemplo, muitas pesquisas na área de biologia, hoje em dia, são feitas através de câmaras, de trampas de vídeo, né? Com drones, enfim, com outra série de situações que me permitem observar os animais sem que eu esteja aí próxima. Então, esse processo de observação é válido, é possível, é um pouco limitado, mas
É limitado por quê? Porque ele implica um recurso econômico grande, mas é viável. E ainda que você precisasse ir ao campo a observar, chamemos assim, algum objeto da natureza, um elemento da natureza, seja planta, seja animal, tá? A pandemia não comprometeria tanto, salvo o que tem a ver com a logística para você desenvolver o trabalho de ir até lá. Estando lá, é você e seus objetos de pesquisa. Mas isso sempre tem sido assim e é assim. Então, a pandemia não comprometeria. Ela é muito mais complicada, a observação, desde o ponto de vista qualitativo, porque a observação geralmente é uma observação participante. E é difícil para que o indivíduo, ou pesquisador, ou observação, chegue para a comunidade a viver lá, né? E mais agora em tempos de pandemia. E em especial com comunidades tradicionais, comunidades como comunidades indígenas e quilombolas, que são altamente suscetíveis, né? Então, a gente precisa ter também, ponderar essas circunstâncias. Mas processos de observação, ainda que sejam muito mais limitados, né, poderiam ser viáveis se você está disposto, tá, a fazer todo esse processo de ir e ficar lá na comunidade junto com eles, nessas circunstâncias. São muitos os pesquisadores que fazem isso, e se vocês vão a pensar, analisar todos os processos de tecnologia antigos, foram feitos desse jeito, tá? Malinowski fez suas etnografias como? Indo a morar lá com as tribos indígenas. É igual aqui no Brasil e tudo. Então, se você tivesse interesse nessa área, a observação continuaria sendo um dos melhores recursos. E na área da pesquisa quantitativa, temos a mensuração. A mensuração aí se complica um pouquinho, porque é o que eu falava para você sobre o peixe. Se eu preciso pegar os peixes, tenho que medir, identificar, pesar, enfim, registrar, coletar e tudo. As coisas podem se complicar mais, porque o trabalho vai ficar para você sozinho, provavelmente. Você não vai ter um auxiliar de campo. Se você faz parte de uma equipe e os membros da equipe estão com plena segurança e todo poderia desenvolver, mas tudo fica por conta de você. O pesquisador vai ser o motorista da lancha, do carro, vai ser que coloque a rede, que puxe a rede, que absolutamente tudo. Então, termina sendo muito mais cansativo, mas não inviável, tá? Mas isso precisa ser extremamente bem organizado para poder definir se é possível ou não fazer essas viagens. Provavelmente, na área da pesquisa quantitativa, a gente tenha que ponderar um pouco o que tem a ver com o tamanho da amostra, não serão todo o que a gente quer, mas serão tamanho da amostra que podem servir como estudos de caso, como pesquisas exploratórias, que são também válidas na medida de que elas são importantes e são desenvolvidas em um momento extremamente sui generis na história nossa, atual. Então, é interessante ter esse tipo de pesquisas para serem desenvolvidas. Lucas, vamos para a próxima, por favor. E aqui eu coloquei uma balança, né, para verificar, né, em busca de qualidade e validade nos tempos da pandemia, né? Então, a gente tem uma série de circunstâncias que pesam muito, né? A gente não tem, por exemplo, temos que cumprir as normas de biossegurança, muitas das pesquisas estão sem auxílio para campo, sem dinheiro, não se tem as verbas, não se tem tempo, a que me refiro com isso de sem tempo, mas sem tempo como? Eu não tenho tempo, por exemplo, para passar uma quarentena, né, 14, 15 dias ou mais, em um local para logo começar a fazer minha coleta, se provavelmente nesse local também está circulando o vírus. Então, a questão do tempo é algo muito mais complicado que todas as outras situações. E isso sem contar as possibilidades de lockdown, como, por exemplo, estamos entrando na maior quantidade dos estados agora do Brasil, tem várias cidades que estão em lockdown. Eu estou em Fortaleza e estamos em lockdown nesse instante. Tá? O segundo, tivemos um ano passado, faz um ano, agora estamos no segundo. Em contraposição, a gente precisa trabalhar com basicamente coisas como são, primeiro, serenidade. Eu sei que não é fácil e parece meio ridículo chegar e decidir assim, não, gente, calma, a coisa não é tão grave assim. Não, a coisa é grave sim,
mas precisamos ir em busca das soluções. E as soluções estão voltadas justamente a processos criativos. Existem as tecnologias da informação e da comunicação, precisamos começar a utilizar. Isto é, se eu não gostava de trabalhar com o Facebook, comecemos a trabalhar com o Facebook. Ah, eu não gosto de ter grupo do WhatsApp, porque todo mundo cria grupo do WhatsApp para começar a trabalhar no que você precisa. Se você precisa realizar entrevistas, esgote as possibilidades através de seu celular, enfim, comunicando-se com as pessoas, tá? Vamos fazer mais pesquisa mista, pesquisa qual e quantitativa, tá? Ela não é ruim na medida em que você faça ela com todo o critério e o cuidado e apresentando para a comunidade exatamente o que você fez. Lembremos que estamos em uma situação especial e, portanto, as pesquisas têm seus limitantes, têm seus dados completamente diferentes. Tudo o que a gente pesquisa nesses 2 anos, quizás 3 anos, de 2019, 2020 e 2021, serão dados que serão considerados quase que fora da curva para muitas coisas, porque vamos a estar com um conjunto de limitantes que quizás comprometem históricos de coletas de muitos anos. Porém, são importantes, porque acontecem. É o que está acontecendo e o que precisamos registrar, é a verdade, o que está agora acontecendo. Precisamos alimentar muito mais a questão das parcerias. E assim como as parcerias mundiais permitiram o desenvolvimento de tudo o que se conhece agora sobre o coronavírus e todo o das vacinas, essas parcerias precisam ser extrapoladas para todas as outras áreas do conhecimento, para todos os outros tipos de trabalho. Isso que estamos fazendo agora neste instante, em que permite que, através de uma atividade de uma instituição de ensino superior, professores de outras cidades, com outras experiências, possam vir e falar com vocês, é importante, porque dá para misturar as coisas, tá? E compartilhar os conhecimentos. Então, tudo isso faz com que as estratégias para a coleta de dados se terminem fazendo de maneira mais serena e eficiente. Eu vou contar 2 experiências aqui, produto da pandemia. Curiosamente, são muito próximas porque são 2 filhas. Uma das minhas filhas está fazendo o mestrado, entrou em 2019 na Federal do Pará fazer o mestrado em antropologia, e esse ano tem que fazer a coleta de dados, tá? Ela já tinha planejado fazer uma série de entrevistas, etnografias, enfim, observações participantes, tudo com pessoas na área do Ver-o-Peso e tudo. A coisa ficou impossível e Belém tem entrado em momentos em lockdown e coisas do tipo. E o Ver-o-Peso é um local que ainda tem muita gente, mas ela, neste instante, está fazendo uma pesquisa que reduziu o que seria seu tamanho da amostra, se vamos pensar nisso, tá? Delimitou seu trabalho em relação a isso e está falando com pessoas específicas. Então, é um estudo que já foi voltado mais para análise do discurso e análise do conteúdo de pessoas chaves dentro do trabalho dela. Todo fala pela internet, pelos vídeos com as pessoas, às vezes manda e-mail e as pessoas respondem em e-mail, então já tem o texto, outras já são gravações, enfim, tem várias coisas assim. Então, está dando certo por enquanto. Não é tudo o que ela queria, não era tudo o que o orientador desejava também, mas é o que está dando para ser feito e está sendo feito da maneira apropriada. E a outra é da minha filha, que está se formando em jornalismo, e o trabalho de conclusão de curso dela é na área de educação aqui no Ceará, mais exatamente para o município de Fortaleza. Ela montou um site e precisava entrevistar professores, alunos, pais e membros da comunidade, tá? Além de membros da secretaria e tudo isso. O ano passado,
trabalho dela termina aqui. O ano passado, quando se iniciou a pandemia, ela de imediato disse, e agora, o que eu faço com minha tese? Eu falei, o primeiro que você vai fazer é começar a entrar em contato com as pessoas. Estabeleça o contato, que se você não vai poder se reunir com ela nem nada, tendo o contato, você vai conseguir fazer tudo o que precisa. Até agora, com toda a calma, ela já teve situações de pessoas que estavam, já tinham sido definidas para serem entrevistadas, faleceram, adoeceram de Covid, morreram, tá? Enfim, várias situações, escolas fecharam, professores, enfim, adoeceram, excesso de trabalho, mas, como falei para ela, essa é a realidade que você precisa mostrar agora. Você como jornalista e como pesquisadora para seu TCC. E isso é o que está sendo feito. Então, precisamos, sim, ser muito mais habilidosos no uso das tecnologias. Tá? E tem um aspecto também muito importante, é o olhar que devemos ter os professores e orientadores. A gente tem que pensar de que muitos de nossos alunos estão adoecidos. Por quê? Porque estão sofrendo a perda de amigos, de familiares e quizás até a saúde deles mesmos pela pandemia. Tá? Os professores estamos sobrecarregados, tá? Temos também os mesmos processos de perda de amigos, familiares, enfim, de tudo. Então, a gente precisa ter um pouco mais de empatia e passar a orientar nossos alunos de maneira muito mais, eu diria que muito mais até caridosa. Em que sentido? Não, calma aí, a gente vai repensar isso, vamos a reorganizar o projeto de pesquisa para que você consiga coletar os dados assim, deste jeito, do outro. Então, precisamos ser solidários nesse processo também. Não está sendo fácil para ninguém, mas não precisamos também nos desesperar, nos atormentar, digamos, com toda essa situação. Precisamos ser extremamente tranquilos nisso. E tanto os alunos quanto os professores precisam repensar o movimento de trabalho, chamemos assim. Tá? Eu só quero que vocês percebam o seguinte, o desenvolver pesquisa científica não é fácil, mas a pesquisa é para resolver um problema sobre algo que acomete a sociedade. Que é o que está acometendo a sociedade hoje em dia? É a pandemia que está atingindo absolutamente tudo. Então, a gente precisa pensar as pesquisas relacionadas nesse contexto, estritamente nesse contexto. Pode ser que seu problema de pesquisa, aquele que você sonhou 2, 3 anos atrás, que você queria desenvolver, precise ser reajustado para o que é hoje a pandemia. Mas não por isso ele perde qualidade ou perde validade. Tudo o contrário. Ele está dentro do contexto de lo que a pesquisa deseja, que é dar resposta a problemas que acometem a sociedade. E é uma maneira de conseguir informações, porque se o dia da manhã surge alguma outra epidemia, que Deus nos livre por algum bom tempo, mas que não vamos estar livres dessa situação, vamos ter informações prévias para saber o que fazer em cada uma das áreas do conhecimento. Isso é o mais importante. Não podemos desperdiciar essa oportunidade, por dramática e estressante que esteja sendo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, fico à disposição para vocês para perguntas. Obrigada, Lucas. Professora, obrigada. Nós agradecemos a sua participação, as palavras, as orientações, né, que foi mais do que uma palestra. A senhora apresentou aí algumas dicas, algumas possibilidades de se continuar pesquisando nesse processo, nesse período de pandemia. Então, certamente aqui nós temos muitos alunos participando dessa live e certamente muitos alunos aí nesse processo de concluir monografia, escrever projetos de pesquisas. Então, há uma necessidade mesmo da gente reavaliar, reorganizar, né, reestruturar os nossos projetos de pesquisa e, sobretudo, os instrumentos, né, de coleta de dados. Então, mais do que uma palestra, a senhora apresentou aí possibilidades, né, de se continuar pesquisando. Então, Claro que sim. eu vou
eu vou passar aqui para algumas perguntas. Temos aqui alguns comentários no chat, né? Parabenizando as palavras, dizendo que, né, isso mesmo, inclusive a palavra empatia, né, que você mencionou aí no final, isso de fato é a palavra do momento, né? A gente precisa ter empatia, se solidarizar, né, com a situação do outro. Então eu vou. Pode falar, professora. Essa questão da empatia é importante. Eu lembro, todos nós, quando estamos fazendo nossas pós-graduações, tivemos momentos muito complicados, tá? Mas eu lembro uma situação que eu passei na época do meu doutorado, minha mãe adoeceu, ela faleceu, e eu sou colombiana, e minha mãe estava na Colômbia. O falecimento da minha mãe aconteceu e eu estava fazendo uma viagem de pesca no Iapoque, estava lá na fronteira com a Guiana, em águas territoriais da Guiana, quando meu marido, pelo rádio, através do rádio do barco, me avisou. Um comportamento de empatia dessa equipe que trabalhava comigo pescando foi: levanta todas as artes de pesca, tirem a rede disso, vamos voltar. Eu falei: não, não faça isso, porque voltar até Belém vai implicar uns 5 dias. Eu não vou conseguir chegar à Colômbia, minha mãe já faleceu. E uma atitude maravilhosa deles, falaram assim, dizer, 1 quilo a mais ou 1 quilo a menos de peixe não nos vai deixar nem ricos nem pobres se você precisa voltar para a sua terra. Então, se pessoas que têm necessidade da vida delas, depende desse peixe que estão tirando lá, tiveram essa atitude comigo, com maior razão, nós, professores e membros da academia, precisamos ter esse nível de empatia conosco e com nossos alunos. É importantíssimo isso. Eu acho engraçado porque, assim, é exatamente isso. Nós com eles e eles conosco. Porque não são Sim. só eles que passam pelas dificuldades, né? Nós também passamos, nós também temos os nossos momentos, os nossos sofrimentos, as nossas dores. Talvez a gente fale menos, né? Talvez a gente expresse o que a gente está sentindo, até porque a gente está numa posição que tem ali que manter controle, né? Manter equilíbrio na situação. Mas realmente é fundamental que isso aconteça. Então, eu vou passar aqui para algumas perguntas, Por favor. né, vou fazer 3 em 3, tá bom, professora? Fazer em bloco, embora Pode. todas as perguntas diz respeito à mesma temática, mas para não confundir. Então, primeira pergunta: com esses novos tempos, você acha que surge uma frustração para os pesquisadores que costumavam ir a campo para fazer coleta de dados? Sim. Com Tem, Deixa eu fala. fazer assim, né? Como referenciar na metodologia trabalhos realizados pelo Google Forms? Que, Uhum. né, na verdade, não é uma referência, mas é uma metodologia, né, que vai se usar um instrumento. Trabalhos como revisão de literatura seriam uma boa fuga para a pesquisa nesse tempo de pandemia? Vamos Perfeito. responder. Então, que é frustrante, claro. Eu, por exemplo, trabalho em campo, eu trabalho com os pescadores, eu preciso pegar o bicho. Então, é frustrante, claro que é. Mas pelo que eu falei para vocês, a gente precisa manter o contato com eles. Se eu não posso ir até a comunidade para falar, mas eu tenho o contato, o celular, o número de celular deles, mantenha essa comunicação, esse diálogo com eles. E não deixe, não perca a oportunidade de estar perguntando para eles como é que eles estão enxergando e sentindo, por exemplo, a pesca em questão da época da pandemia. Estão conseguindo sair a pescar, muitos pescadores faleceram, que é o que está acontecendo? Porque isso também vai estar sendo percebido, registrado na pesquisa. Por exemplo, se eu estou fazendo uma estimativa de abundância de peixes ou acompanhando uma situação de pesca numa comunidade, mas acontece que 10% dos pescadores adoeceram, é óbvio que a quantidade de peixe que vai ser pescado provavelmente seja menor. E não tem nada a ver com que a população de peixe diminuiu, o estoque. O que diminuiu foi o número de pescadores que foram a pescar. Então, eu preciso entender todo esse tipo de situações. E eu só vou entender isso se eu mantenho o diálogo com os pescadores, ainda que eu não vá lá na comunidade. Então, para mim, é fundamental essa questão do diálogo, o primeiro. E o segundo, o Google Forms. Olha, questionário
ele é visto por muito pesquisador como, ah, você não podia fazer outra coisa, né? Mas questionário é extremamente eficiente. Só precisa saber fazer as perguntas. Você não pode fazer perguntas que deixem a resposta pronta para a pessoa. Você não pode fazer perguntas de sim e não, porque você não vai ter nenhum tipo de informação ou algo. Existe a escala de Likert, por exemplo, que é muito eficiente, que você pode trabalhar para uma pesquisa puramente qualitativa, ou quando você passa a transformar essa escala de Likert em valores, você pode fazer cálculo de média, de moda, e transformar em uma pesquisa quantitativa descritiva, né? Porque utiliza a estatística descritiva e os percentuais. E você vai ter muitas informações, mas isso depende da qualidade com que você monta o questionário, né? Na outra questão, as revisões sistemáticas de literatura são fundamentais, sim. Eu diria que eu, pessoalmente, colocaria meus alunos a fazer de trabalho de exercício das disciplinas uma revisão sistemática de literatura de cada uma das disciplinas, por exemplo. Por quê? Porque você percebe que muitas pesquisas científicas, às vezes, são até pobremente discutidas, porque os alunos não realizaram uma boa revisão sistemática da literatura, uma boa revisão da literatura. Então, eles ficam lendo aqueles 2, 3, 4 documentos que o orientador passa e ele não vai buscar mais. Então, ele não vai aprofundar a situação. Este é um momento de poder trabalhar com essa revisão sistemática de literatura. A revisão sistemática de literatura é uma metodologia qual e quantitativa, porque você pode fazer com ela análise do conteúdo, você faz classificação, tá? Você faz análises depois de agrupamentos, tá? Categorias mais específicas, você monta redes de categorias e tudo. Então, ela permite, sim, trabalhar informações valiosíssimas nesse sentido. Então, eu acho que é o momento de a gente começar a trabalhar mais com essas estratégias. Muitos alunos não sabem fazer uma revisão sistemática de literatura, não sabem utilizar até os software livres que existem para isso, não sabem nem fazer, montar o string para poder fazer as buscas, né? Se você vai observar, muitos alunos usam o Google normal para fazer buscas, mas quando é na área de pesquisa, você pelo menos tem que ir para o Google acadêmico e saber como é que precisa procurar, quais são as palavras-chave e como devem ser utilizados os termos-chave. Então, sim, realmente é um processo de aprender essas novas estratégias para trabalhar. E considero muito eficiente, sim. De fato, a gente precisa reaprender, né? Porque a gente já está ali naquele método de pesquisa, tudo formadozinho, né? Já bem adaptado. Então, a gente precisa, aquela palavra que a senhora falou aí no finalzinho também, a criatividade, né? A gente precisa ser criativo, estar com os dados na mão e também saber como analisar os dados, né? Ou seja, outras formas de analisar, Sim. saindo um pouco daqueles modelos, né, mais tradicionais. Você falou um pouco sobre a questão que a gente não conhece, né, algumas ferramentas. E aí tem uma pergunta aqui falando exatamente se tem alguma recomendação de algum software que possa converter áudio em entrevista de texto, né? Seria um software de conversão. E também exemplos, que a senhora pudesse apresentar aí, exemplos de ferramentas virtuais, né, disponíveis que possam ser utilizadas em coleta e análise de pesquisa. Eu vou fazer mais outro, tá bom? Quais alternativas quando a entrevista a ser feita é com pessoas que não possuem habilidades com essas tecnologias, em uma pesquisa histórica, por exemplo? Ok. Vou começar por essa histórica agora. Se é você, o pesquisador, e que não tem habilidade com a tecnologia, a primeira coisa você vai ter que ensaiar. Vai ter que praticar busque um colega, alguém da família, para você fazer o ensaio de como seria esse processo de fazer a entrevista. Se quem não tem habilidade ou experiência é seu entrevistado, não se preocupe. Né? O importante é que a pessoa esteja lá, no canto, com o celular ou frente à câmera, para você fazer as perguntas. A habilidade tem que ser sua no processo de levar as perguntas. Lembre que uma entrevista não é um interrogatório.
Então, se é uma entrevista, é um processo em que eu pergunto e tenho um diálogo com a pessoa. Eu preciso ir deixando a pessoa cada vez muito mais à vontade para sentir-se a falar. Se a pessoa se sente intimidada com a câmara, comece pelas perguntas mais simples, mas e aí, tudo bem com a senhora, com o senhor? E aí, está chovendo muito por lá? Tá direitinho aí, pode ficar à vontade, gasta um pouquinho de tempo nisso para você depois ir perguntando. E no processo de perguntar na entrevista, por isso são importantes as entrevistas que não são estruturadas, tá? Porque você pode até fazer a pergunta, ele responde e um pouco mais para o frente, daí isso você volta a fazer a mesma pergunta, levemente diferente para ver que outras informações essa pessoa dá ou que informações ele confirma. Então, a entrevista, ela vai ser muito produtiva na medida em que você, como o entrevistador, você passa a deixar a pessoa à vontade e dialogue com ela, interatue com ela. Deixa gravando, tem uma enorme quantidade de software para gravar. Ah, eu não tenho, sei lá, por exemplo, no Google Meet, eu não posso gravar. Tem um software que é livre, que se chama Ocam. Vocês buscam Ocam, ele grava a tela do teu computador. É simples. Então, você o deixa aí gravando e ele vai gravar, né? Você atua, ativa com um teclado, pronto, e deixa, e ele vai gravar tudo o que está na tela do computador, áudio, vídeo, tudo. Então, não tem problema, é super simples. Algum software que permita passar de áudio para texto. Tem alguns, mas eu não consigo recomendar nenhum, por quê? Porque uma das questões importantes quando você tem entrevistas que são em áudio é o processo de transcrição. Esse processo tem que ser seu, por quê? Esse áudio, se você fez uma entrevista, então você tem tanto o vídeo quanto o áudio, tá? Então você vai transcrever e precisa transcrever com o mais exato possível. Existem vários métodos de transcrição, tá? Dependendo do tipo de análises que você quer fazer. Eu sugiro sempre utilizar aquele método em que você transcreve até com erros de português e tudo. Por quê? Porque nesse tipo de situações, você está percebendo comportamentos, atitudes do indivíduo, de quem você está entrevistando. Então, é importante. E quando você utiliza algum software para transcrever, eles não conseguem reconhecer esse tipo de coisas e vocês lembram quando vocês antigamente mandavam algo em português para traduzir ao inglês no Google, né? Que dava aquelas coisas meio doidas? Então, o mesmo acontece. Nesse caso, é melhor fazer o exercício de você fazer a transcrição, escutar várias vezes e vai transcrevendo, muito mais eficiente. A terceira foi software que pudessem ser utilizados. Ok. Gravar, uma das maiores limitantes hoje em dia a nível tecnológico é a história de muitos softwares são gratuitos, porém, ele tem limitantes de ferramentas para serem usadas. Então, por exemplo, você pode usar o Google Meets para trabalhar, fugiu a palavra, entrevistas e grupos focais, por exemplo, pode trabalhar. Porém, para gravar, então você precisa de um outro software que seria o Ocam, ideal para isso, que você grava a tela. Se você já vai fazer depois, com os textos, análise, você pode fazer análise do conteúdo, análise do discurso, você pode trabalhar o Iramutec, que é também livre, e você pode fazer uma enorme quantidade de análises com eles. Para hacer revisões sistemáticas de literatura, tem o Parzival também, que é um software livre, e você também pode utilizar. Mas você pode utilizar as ferramentas normais. Por exemplo, se você não tem acesso a bases de dados especializadas, que muitas vezes você precisa ter vínculo na instituição, se você é aluno da faculdade e tudo, você pode ter acesso a algumas bases de dados. Se você está em sua casa, provavelmente não, né? A não ser que tenha como ingressar através desse computador para a rede da universidade. Mas é fácil trabalhar com tudo isso. E
O Google Forms, todas as ferramentas do Google tem bastantes para trabalhar nesse sentido. Questionários, tá? Bom, eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar para bases de dados, gosto de trabalhar com o Excel. Excel é muito simples, mas é extremamente prático para trabalhar. Se você precisa trabalhar elementos visuais ou algum tipo de apresentação para colocar para alguém que precisa enxergar e você precisa avaliar como aquelas pessoas percebem isso, trabalhe com vídeos simples que você pode fazer com o próprio PowerPoint, enfim, todas essas questões, tá? Então, tem várias, assim, eu poderia dar uma lista aqui de algumas outras, de alguns outros softwares, mas dentro do que a gente falou, esses seriam os mais comuns. Professora, temos mais algumas aqui. E se a pesquisa for com o público infantil, com a execução de atividade física, né? Alguma sugestão para trabalhar com crianças, né? Que é muito importante a rápida divulgação das pesquisas nesse momento, né, de pandemia. As revistas realmente estão, parece que adiantaram aí um pouco as publicações, mas em meio de tanta publicação, de tanta informação, como avaliar um bom artigo? E nós, pós-pandemia, os novos planejamentos irão incorporar mais o uso das tecnologias nas mais diversas possibilidades? Respondo a partir da terceira. Eu vou fazer logo a última, porque só tem mais uma. Beleza. Professora, a senhora é licenciada em Educação Física. Gostaria de saber, então, como os alunos que cursam essa graduação a nível de bacharelado poderiam realizar coleta de dados à distância nesse momento, para analisar, por exemplo, práticas de treinamento resistido. Ok, beleza. Então, iniciando pela questão de se pós-pandemia estaremos dentro teremos a educação à distância ou pelo menos algumas disciplinas, algo voltada para isso, para trabalhar em plataformas tecnológicas. Eu espero que sim. E isso é uma questão que eu espero muito de que as universidades percebam a necessidade de reavaliar todas as suas matrizes curriculares e passem a incorporar efetivamente algumas disciplinas que permitam que os alunos se familiarizem com esse tipo de ensino e esse tipo de aprendizagem também, porque é um processo de ida e volta, ensino e aprendizagem, não só os alunos, sino os professores também, e isso para qualquer área, tá? E para não ser pegos novamente de surpresa numa situação de emergência, ter que voltar a montar todo, deveriam já estar. Isso está contemplado? Está. São 20% da carga horária das disciplinas que podem ser dadas fora de sala de aula, chamemos assim, que poderiam ser trabalhadas no sistema de EAD, mas isso precisa ser bem planejado, porque o que normalmente acontece é que é dado para o aluno algum texto para que ele leia e depois chegue com algum tipo de relatório. Isso não é EAD, isso não é. Então, precisa ser repensado nas instituições de ensino essa questão de tomara sejam realmente incorporadas esses processos. Esse é o primeiro. Em relação a trabalhar com crianças na educação física e com atividade física resistida, no exercício resistido, né? Então, se é com crianças, voltamos a uma situação fundamental. Você precisa buscar os contatos das pessoas. É difícil que você vá ter as crianças todas juntas. Você vai ter crianças em casa, provavelmente. Então, isso significa que, de uma ou outra forma, você vai ter que entrar em contato com os pais dessa criança. Você vai poder ter até a ajuda dos pais para poder fazer algumas atividades físicas e mostrar. Você vai poder mostrar para a criança e explicar para ela aquilo que você quer que ela faça, e você pode até pedir para o pai verificar que tipo de medida você quer que ele faça. Vai ser exatamente igual? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode mudar um pouquinho, umas podem ser um pouco mais difíceis que outras, mas é viável. Então, dá para ir trabalhando. É uma questão de persistência em buscar esse tipo de situações.
Agora, do mesmo jeito, você precisaria trabalhar com vínculo com as academias. As academias, na maioria das cidades, estão liberadas, porque estão sendo consideradas essenciais, então estão sendo liberadas para realizar atividades dentro das academias, com lotação de 30% de pessoas e todas as normas de segurança, de biossegurança e tudo. Precisaria você o contato com essas pessoas e verificar se você já tem indivíduos aos quais você vai fazer esse cálculo. Então, você precisaria com eles funcionar como muitos personal trainers se reinventaram durante a pandemia e passaram a ser personal trainers virtuais. Então, você tem que fazer isso. Você vai ter que explicar, vai ter que verificar, tá? E se é uma atividade feita dentro de uma academia, necessariamente vai ter que ter algum profissional da educação física lá. Então, fala com esse profissional para verificar o que você está precisando verificar. Por exemplo, tá? Ritmo cardíaco, não sei, pressão, o que seja. Vai precisar dessa ajuda, tá? Então, as coisas são mais difíceis, sim, porém não são impossíveis, tá? Outra questão importante, está se publicando mais? Dá para confiar no que está sendo publicado ou não? A gente tem que partir do princípio de lo que está sendo publicado em que revistas? Se o que você está observando está em revistas que têm avaliação por pares, você pode confiar. Porque ainda que não seja uma informação definitiva, isto é, você as pesquisas agora não estão sendo tão dedutivas, estão sendo mais indutivas, né? Até porque você tem restrição de tamanho da amostra. Mas, estando tudo isso explicado, e pesquisas que foram revisadas pelos pares, pode confiar. Em que você não pode confiar é o que está sendo publicado, por exemplo, em blogs ou em qualquer médio que não tem nenhum tipo de avaliação. Você pode encontrar muitas informações, por exemplo, em canais do YouTube, mas verifique primeiro quais são as credenciais do pesquisador ou da pessoa que está publicando isso lá. Se ele efetivamente tem conhecimento sobre isso, então você pode escutar. Provavelmente não sejam informações que você vai utilizar 100%, tá? Mas são válidas. Então, continuamos com o mesmo critério de confiança. Se são documentos, artigos publicados em revistas indexadas que passaram por avaliação dos pares, confie, tá? Se eles, por alguma situação, não eram tão bons, vai ter alguma outra publicação que vai dizer, não, esse artigo encontrou tal coisa, a gente encontrou algo diferente. Beleza, isso é produto do momento, do tamanho da amostra, das condições. Então, não se preocupe com isso. Uma coisa maravilhosa em ciência é que até o que está errado é informação, né? Até o que dá errado é informação certa, né? Então, você precisa contemplar isso, não podemos nos negar nesse tipo de circunstâncias. É um exercício muito grande de persistência para fazer a pesquisa, muito maior agora. Verdade, se já é complicado em um momento presencial, né? Se a gente já passa por alguns apertos, algumas dificuldades nesse momento de coleta e análise de dados de forma presencial, quanto mais agora. Mas o importante é que nós temos tantas outras possibilidades que talvez a gente não tivesse nem conhecimento, ou elas existiam, já estavam por aí, Sim, mas a gente sim. não conseguia acessá-las, né? Porque já era mais comum e mais fácil fazer da outra forma. Algumas pessoas estão comentando aqui, professora, que fazer trabalhos assim com criança é mais fácil, porque as crianças aprendem com mais facilidade, são mais susceptíveis, né, a esse tipo de trabalho. E tem aqui alguém pedindo para repetir o nome do software que grava na tela. OCAM. O, sozinho, CAM. CAM. O-C-A-M. Vou escrever. Pegaram aí? Isso, escreve aí, pegaram? Kelly, no chat, por favor.
Bom, mas aqui são comentários do tema da palestra, parabenizando, né, a senhora pelas... Inclusive, eu também quero ressaltar isso com muita clareza que a senhora fala, né, apresentou o tema aí com muita propriedade, muita clareza, muita objetividade, que às vezes a gente ouve muita coisa, mas, né, sem muita objetividade na fala. E o que a gente pôde ver aqui nesse momento foi muita objetividade, muita clareza, uma explicação direta, né, sem arrudeios, com exemplos claros, né, perfeitamente compreensivo. Então, Muito obrigada. gente, eu não sei aqui se tem mais alguma coisa, meninas, tem alguma coisa aqui? Eu só queria falar uma questão importante, tá? A pandemia exige que a gente se mantenha distante, né, fisicamente, mas não nos proíbe manter-nos próximos a nível de diálogo. Então, Sim, alunos procurem seus orientadores, tá? E orientadores escutem seus alunos, tá? Porque isso é o que vai completamente a diminuir essa distância física, né? Então, nosso mundo, nesse instante virtual, os jovens hoje em dia têm muita mais habilidade para transitar nesse mundo virtual, mas não significa que vocês podem ficar sozinhos. Vocês precisam da orientação do professor, daquele que conhece o passado, tem a experiência e tem a habilidade também do presente. Então, porque já encontrei assim, muitos alunos também que dizem, não, mas é que meu professor, ele não sabe, eu falei de tal coisa, e ele, não, cuidado aí, porque no mundo virtual existe todo tipo de armadilhas. Então, você não pode cair numa armadilha dessas, e para tanto, você precisa de seu orientador. claro, com certeza. É isso mesmo, professor. Ao mesmo tempo que a pandemia nos afasta, mas também nos aproxima de alguma outra forma, né? E a gente precisa manter essa possibilidade de aproximação, né? Se a possibilidade que temos é de forma remota, por meio do computador, por meio de celular, vamos nos aproximar dessa forma, porque se afastar, se isolar completamente, a gente vai criando outros problemas, né? Emocionais, Sim. psicológicos, etc. Então, realmente é uma possibilidade também, isso aí. Então, gente, eu queria mais uma vez agradecer à professora pela disponibilidade, pela belíssima explanação, já falei, pela objetividade, né, nas colocações, pelas dicas, né, que nos apresentou aqui, e muito feliz, né, com a sua presença, com a sua participação aqui. E agradecer mais uma vez ao público que nos assiste, dizer mais uma vez, né, que os vídeos estarão gravados, né, e ficarão disponíveis no canal do Educabio. E agradecer mais uma vez aí os meus alunos, os colegas que estão nos bastidores. Não vou falar nome, Lucas, né, a professora, Lucas ajudou a professora a passar aí os slides, Kelly, Sim. que está por aí, e Mirelle, e outros tantos que estão por aí por trás, né? A gente está aqui na frente, mas por trás de nós tem uma equipe grande, né? Trabalhando e apoiando. As Então, parcerias. com certeza, professora, com certeza, isso é importantíssimo. Sem eles, não faríamos nada, não faríamos Exatamente. nada, com certeza. Uhum. Tá, então, professora, mais alguma coisa para as considerações finais? Não, eu só desejo agradecer enormemente a vocês, parabenizar pelo evento, porque realmente esse tipo de eventos não somente nos aproximam, sino nos permitem compartilhar experiência. Bom, aí na minha apresentação ficou meu e-mail, se tem alunos depois interessados em conversar alguma coisa a mais. Desejo a todos vocês, primeiro, muita saúde física e mental, e determinação para trabalhar com pesquisa, porque o momento é ímpar e a necessidade de todos trabalharmos em pesquisa é fundamental. Sucesso a todos e boa noite. É isso, gente. Eu convido vocês mais uma vez para continuarem conosco na nossa programação. Confiram lá no site, né, a programação do evento, que vai até o mês de final de abril, início de maio. Fiquem conosco, né, temos ainda muitas outras palestras e contribuições importantíssimas nesse período sobre essa temática,
Tá? Então, professora, muito obrigada a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite.